Tudo bom, vereadora? Tudo bem, tudo bem. Como é que fala? Fala Nikite ou Nikiti? Nikite. Nikite é o apelido carinhoso de Niterói. Eu vi ontem a Talíria e o Freixo andando na rua e ela usou o apelido de Niterói também, né? Sim, Nikite, né? Terra do sorriso, grande terra. Nikite, passei um dia aí muito agradável em Niterói uma vez. Fui no Mercado do Peixe, fui no Museu Oscar Niemeyer, muito bacana o passeio. Atravessei de barca, né? Do Rio para aí. Muito legal. Passeio. Recomendo a todos, quando forem ao Rio, que façam esse passeio, porque foi imperdível, né? No Mercado do Peixe de Niterói, gente, a gente chega embaixo, compra, né, o camarão e em cima você vai e pede para fritar. É um barato isso, eu adorei. Eu queria começar contigo, vereadora, falando um pouquinho dessa decisão aí do TRF1 do Rio de Janeiro, liberando o Eduardo Cunha para concorrer. Gente, não é uma afronta ler isso daí, né? Quer dizer, os deputados caçaram ele está sem direitos políticos e, no entanto, uma pessoa, um juiz, dá uma canetada e coloca o cara de volta na eleição. Como é que pode uma coisa dessa? Exatamente, né? Que momentos que nós estamos vivendo dentro dos poderes no Brasil, né? Um Brasil que tem aí se mostrado e se colocado num Brasil que é isso, né? Que tem sido um território de cada vez mais ataques e massacres à construção da jovem democracia brasileira, né? A gente ter essa decisão e essa percepção é mais uma revelação do Estado que chegou os poderes no Brasil, né? Que, de fato, é uma ameaça concreta a qualquer processo democrático. É um absurdo, né? Eu realmente fico chocada. Bom, mas eu queria primeiro, antes da gente entrar nos assuntos pelos quais eu trouxe você aqui, você falasse um pouquinho da tua história. Como é que você entrou na política? Como é que se tornou vereadora em Niterói? Como é que começou a tua luta? Bem, Niterói, né? Nasci em Niterói, aqui estou até hoje, com 30 anos, né, que fiz. Niterói é um lugar onde se aponta e temos a percepção no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo afora, das belezas naturais, no desenvolvimento humano, né, de um IDH altíssimo. Niterói é um município de grandes valores, tanto para a cultura nacional, daqui saem diversas referências da cultura, quanto para a construção, né, da luta pela democracia brasileira, que também temos diversas referências que nascem e saem dessa cidade tão maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, é um retrato muito grande nos seus bastidores de um Brasil escravocrata, de um Brasil que apenas há 134 anos tem um processo de abolição da escravatura, do país que mais mata e assassina travestis transexuais no mundo, do país das desigualdades socioeconômicas, num país onde o racismo é muito estrutural, também acontece em Niterói. Eu entrei para a militância com 15 anos de idade, quando perdi, né, a minha mãe vítima de uma violência de saúde pública. Né, mais um braço do Estado brasileiro que mata através da precarização da saúde, da segurança pública, né, da alimentação, que não tem soberania alimentar, de um Estado escravocrata. Né? Eu nasci nas favelas, nasci numa favela da Zona Norte de Niterói, fui criada nas favelas da Zona Norte de Niterói, sou filha de manicure, né, de Nubénia Laide, de Paulo Severino, que é porteiro, sou neta de lavadeira, Nilá Gomes dos Santos, e nasci, fui criada na favela, e todas aquelas indagações, né, que foi colocada e subjugada, os condicionamentos, né, da minha mãe, da minha avó, me trouxeram grandes revoltas muito alarmantes, como acontece com a juventude preta no Brasil, né? Mas, graças às deusas, eu encontrei na militância, quando conheci a militância aos 15 anos de idade, um espaço para transformar toda a minha revolta, todo o meu ódio em luta.
né? A luta, o ódio pelas desigualdades vivenciadas, o ódio de perder a minha mãe vítima de uma violência de saúde pública, o ódio de estar permeada a tantos processos de massacre que vivenciou o meu corpo e aqueles que vivenciaram em torno de mim, nas favelas, nas periferias e nos lugares onde eu vivi. Então, me tornei militante, virei uma liderança, né, do movimento de favela aqui no município de Niterói. Logo, então, comecei a aderir a outras lutas, como a luta do feminismo, né, quanto à luta antirracista, quanto à luta em prol, né, da saúde pública e uma série de outras lutas. E aí fui perceber, né, nos meus 20 e pouquinhos, que tinha virado uma liderança de movimentos aqui no meu território, que me tornei uma referência para aqueles e para aquelas que, assim como eu, transformaram o seu ódio e a sua revolta em enfrentamento, em luta por uma sociedade justa, igualitária, longe das amarras do capitalismo, que tem lutado e pactuado um compromisso em prol da construção da democracia brasileira. Eu entrei no Partido Socialismo e Liberdade aos 20 anos de idade e desde então venho trazendo dos movimentos sociais, aonde eu me organizo e me construo, para dentro do partido e das lutas institucionais, todas as pautas que permeiam as questões de gênero, de raça e de classe, que têm desigualdades alarmantes na nossa sociedade, né? E tentando mostrar um pouco dentro da política que é a cidade de Sorriso, e essa cidade linda, como é Niterói, com desenvolvimento humano altíssimo, né? Com uma arrecadação muito grande, precisa ser uma cidade que se debruce a corrigir as desigualdades estruturais do que é o Brasil escravocrata, do que é o Brasil misógino, machista, LGBTfóbico, que ainda condiciona alguns corpos a grandes desigualdades estruturais. Nossa, sem dúvida, né? É incrível, porque quando você entra na Câmara, né? Você foi eleita em 2020, né? Quando você entra na Câmara, você já causa um incômodo absurdo, né? E aí já vem ameaças, já vem racismo, já vem intolerância, e você chega a passar um tempo fora do Brasil por conta das ameaças, né, Beni? Exatamente, Sinara. E é muito perceptível, né, quando a gente pega dados do que são corpos de pessoas trans, e travestis e negras na sociedade brasileira, a gente tem essa percepção desse ódio. Infelizmente, apenas em 2020, né, que o Estado do Rio de Janeiro conseguiu colocar no município uma travesti, um corpo transvestigênero, dentro de uma casa legislativa. Ou seja, a democracia ela ainda é muito falha. A construção da democracia ela ainda não chegou em alguns determinados lugares. E é importante a gente demarcar isso. É importante demarcar que a democracia não chegou nas esquinas, nas ruas, onde 90% hoje das mulheres travestis e transexuais são condicionadas à prostituição, negando a sociedade negando a sua existência, a sua cidadania, as políticas públicas também negando esse processo, que a democracia ainda não chegou nos guetos e nas vielas, nas favelas, que ainda não chegou nesse espaço. Em 2020, quando fui eleita, lembro muito bem da mídia, dos jornais, veículos de comunicação, noticiando como se fosse um fenômeno ou como se fosse algo muito legal, numa narrativa, nossa, olha que legal o que aconteceu. E não é legal, a princípio, de eu ser a primeira mulher transexual, travesti, eleita no estado do Rio de Janeiro. Só de partir desse pressuposto de 2020 acontecer, isso não é legal. Mostra e nos traz o entendimento do quanto que a democracia ainda está atrasada, a construção da democracia, e do quanto que alguns corpos ainda estão muito para trás, subjugados e condicionados a todas as desigualdades, né, que permeiam a sociedade brasileira. E isso é uma narrativa que é óbvio que iria gerar uma série de ameaças, como vivencio até hoje, que iria gerar muitas questões de desigualdade, de perseguições,
Porque o corpo da travesti, da mulher preta favelada, é um corpo extremamente político. Né? Num país que apenas 134 anos aboliu a escravatura. Num país que apenas 90 anos mulheres têm direito ao voto. Num país que mais mata e assassina travestis e transexuais e que há menos de 6 anos nós temos a nossa identidade reconhecida pela justiça sem sermos catalogadas em algum CID. Num país onde o nosso corpo ainda representa elementos que são estruturais de enfrentamento ao fascismo e às desigualdades, né, que são pilares do capitalismo. Ou seja, o meu corpo, quando entra dentro do parlamento no estado do Rio de Janeiro e em Niterói, é um corpo que chega, né, com as minhas políticas, as minhas trajetórias, a minha vivência, com a minha construção em prol do fim do capitalismo, em prol de uma sociedade justa, igualitária, e com o meu corpo ali dentro dizendo que é preciso e necessário que nós avancemos nos debates que tratem as desigualdades de gênero, de raça e de classe, né? De falar sobre a existência de pessoas travestis e transexuais, de pessoas LGBTQIA+, falar sobre a descriminalização dos corpos pretos e favelados, da juventude preta de favela, falar sobre as desigualdades que permeiam as mulheres pretas no racismo estrutural, no racismo obstétrico, na violência de gênero, na violência doméstica, nas desigualdades de trabalho, de emprego e de renda. É um corpo que, coletivamente, junto dos movimentos sociais, eu costumo dizer isso, que o meu corpo ele é um instrumento de potencializar, de ecoar as vozes históricas, como foi a de Lélia, de Luísa, de Carolina, de Teresa de Benguela, hoje ocupando mais uma tarefa da minha militância dentro do parlamento. Então, não é de se chocar, pelo menos para mim, todas essas ameaças, todas essas tramóias e tudo que o fascismo tem tentado e o bolsonarismo para me atacar e de deslegitimar a grande representatividade política, tanto nas construções elaboracionais, quanto na representatividade do corpo e quanto também na coletividade de organização da sociedade em prol da desconstrução do capitalismo. Eita, olha só, a Leda Heineck mandou aqui um superchat. Obrigada, Leda. Beni, me parece que você, além de ter o incômodo, né, para a extrema-direita, de você ser uma travesti, você ainda tem o incômodo de ser negra e ainda por terceiro incômodo de você ser de uma religião de matriz africana, né? Me impressionou muito, gente, um vídeo que a Beni queria fazer em Niterói, o dia da Maria Mulambo. Aliás, esses dias, a Maria Mulambo, que é uma espécie de... é uma pombagira, né? Ela estava nos Trending Topics do Twitter. Não sei se você viu, Beni. Ela estava nos Trending Topics, assim, em primeiro lugar, né? E estava todo mundo impressionado como é que aquela entidade das religiões de matriz africana estava lá com tanto destaque no Twitter. E essa parte também incomoda muito a extrema-direita, porque eles fizeram o dia do evangélico, eles têm o dia da Bíblia, na religião católica tem diversos dias de santo, e a tentativa da Beni de fazer o dia da Maria Mulambo, gente, vocês precisavam ver a violência que ela sofreu. Eu peguei o vídeo, vou mostrar para vocês e a gente volta para comentar com a vereadora. Precisa ser protetora da cidade de Niterói. Maria Mulambo, salve nossos caminhos, salve nossos terreiros, salve nosso axé, salve a nossa ancestralidade. Salve Jesus Cristo, salve Buda, salve Nossa Senhora, mas salve também a minha senhora Maria Mulambo, rainha, que salve o Estado laico, que o Estado laico possa acontecer dentro dessa casa. Presidente, concluindo, eu queria dizer que ela é rainha, ela é mulher, um pedacinho. Muito
bom. E aí o vereador, né, que desde o começo tem sido intolerante e agressivo com a Beni Brioli, ele se chama Douglas Gomes, né? A fala dele, gente, para ser contra esse projeto é incrível. Olha só, minha visão é de um parlamentar terrivelmente cristão e conservador e não abro mão dos meus valores e princípios e, portanto, sou radicalmente contra esse projeto e qualquer outro que vá contra a minha fé. Agora você imagina, né, Beni? Se fosse a Beni, que é um bandista, tá correto? Eu estou correta? Você é da Umbanda? Que é um bandista, e ele fizesse um projeto para homenagear Jesus Cristo, e ela dissesse que era contra, que um projeto que homenageasse Nossa Senhora Aparecida, ela era contra, né? Porque feria a religião dela. O que ia dar, né? Se a gente invertesse o caso, o que ia dar, né, Beni? Exatamente, né? E é isso, é mais um elemento que traz à tona num debate muito crucial na sociedade brasileira, que é a desconstrução do racismo estrutural, né? Hoje, a percepção da sociedade nos mostra e nos aponta que não vai existir fim das desigualdades estruturais, que não vai haver retomada de um processo econômico na sociedade que seja justo e igualitário, que não vai haver processo nenhum dentro de qualquer reforma política, qualquer mudança sistêmica, que não se pense o fim do racismo estrutural como um eixo, um pilar central dentro de qualquer discussão. Trazer à tona as religiões de matriz africana, né? Eu sou uma mulher candomblessista que também cultuo, né, e sigo a Umbanda, acredito e tenho certeza, né, que nós, povo preto, desde quando fomos sequestrados de África para o Brasil, o que nos manteve de pé, o que nos deu força para enfrentar o processo escravocrata e o que tem nos dado força até hoje para nos aquilombar dentro de um Brasil tão desigual e tão racista, é a nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade remete também às nossas crenças, remete também o que trouxemos de África para cá. Né? Quando a gente fala do candomblé no Brasil, diferentes povos de diferentes nações de África foram sequestradas para o Brasil. E essas nações, elas tinham um nome. Oxum, que é um orixá no candomblé, era uma nação de África, de povos que foram sequestrados para o Brasil. Né? Xangô, Ogum. E a Umbanda nasce em Niterói e São Gonçalo, nasce aqui na minha cidade. A origem da Umbanda é em Niterói? Não sabia. A Umbanda é em Niterói. Olha só, gente. A Umbanda nasce em Niterói e São Gonçalo, baseada com conceitos concretos e reais dentro e se inspirada no candomblé, nas religiões de matriz africana. E a Umbanda, né, que quando eu trouxe Maria Mulamo é uma entidade de Umbanda, é uma entidade brasileira, né, que nasce aqui no Brasil, que traz conceitos cruciais do que foi o enfrentamento do racismo, do processo escravocrata, do que foi o enfrentamento do aquilombamento, das referências, da coletividade. E eu recebo o seguinte parecer da CCJ na casa. Né? O que é misoginia, o que é a violência política de gênero para nós, mulheres travestis, bissexuais, heterossexuais, transexuais e negras dentro do parlamento hoje. Que o parecer da CCJ dizia o seguinte, que o projeto não tinha a ver com as questões sociais e econômicas do município e que se tratava de um mero capricho da legisladora. Nossa, que coisa ridícula! Esse é o parecer que eu recebo da CCJ, né, que é 90% composta por homens da cisnorma, né, que me dão um parecer dessa forma como uma forma de ataque ao que eu represento dentro da política. É um parecer de racismo religioso, um parecer que apresenta racismos estruturais, uma misoginia muito grande, que eles não falam assim, eles não dão um parecer assim de um homem para o outro, eles não dão um parecer assim a nenhum dos coleguinhas dentro do parlamento. É uma homenagem histórica que você estava fazendo.
Exatamente. Histórica, né? Ó, tem um monte de gente aqui, ó, Biblos. Opa, é a minha Pombagira, acompanha a minha Inhaçã, Laroie Maria Mulambo, vive a Luísa Pinto, Maria Mulambo é maravilhosa. Um monte de gente aqui comentando. É um absurdo, né? Se nasceu, você está contando aí que a Umbanda nasceu em Niterói, a homenagem é uma homenagem histórica, caramba, é uma personagem histórica da cidade, não é isso? Isso, a Umbanda que nasce em Niterói e São Gonçalo, né, que são cidades que formularam a Umbanda no Brasil, tem a responsabilidade, as casas legislativas desses municípios de potencializar o que é patrimônio histórico do município. Mas eu acho que existe aí uma responsabilidade política muito grande também no que se refere ao enfrentamento direto ao racismo religioso, sabendo Sim. que o racismo religioso hoje no Brasil ele mata, ele destrói, né? O racismo religioso hoje ele tem um pilar, um elemento que é a destruição da memória e da verdade e de todos os elementos do povo preto na sociedade brasileira, né? Mas a gente continua seguindo, enfrentando. Eu acho que nunca foi fácil, tenho certeza que nunca foi fácil para nenhuma e nenhum de nós, mas aquilo que nos ergue tem a ver, e muito simbolicamente, com a nossa ancestralidade, principalmente na ocupação do parlamento, né, brasileiro, ocupar a Casa Legislativa, sabendo qual é o nosso papel, que o nosso papel crucial e primordial é enfrentar o racismo estrutural no Brasil. Enfrentar o racismo estrutural, a gente sabe que é enfrentar um projeto falido de sociedade da extrema-direita, um projeto falido de sociedade que não deu certo e que precisa da manutenção dos corpos das pessoas negras para continuar perpetuando as desigualdades. Então, não me assusta também que os coleguinhas da Casa Legislativa eles apontem, né, a religião de matriz africana, né, a pauta antirracista da juventude preta, a pauta LGBTQIA+, como algo ameaçador, porque, de fato, o nosso corpo é ameaçador para o projeto falido de sociedade que eles defendem. E nós estamos aqui para desconstruir, para derrubar essa política genocida, racista, misógina que eles têm perpetuado dentro do parlamento brasileiro até os dias de hoje. Olha só, a Marilene Carvalho está falando aqui. Beni é admirável, corajosa para enfrentar essa gente escrota. Ah, que cabelo é esse, menina? Adoro, é lindo demais. Rosana Fonseca, que fala importante. Aprendendo muito aqui. Leda Heineck, esses preconceitos todos devem estar entranhados no DNA dessa gente. Daniela Soledade, aquele maldito do Amorim tinha que ir para a cadeia igual o Daniel Silveira. Eu queria entrar nessa história aí desse Rodrigo Amorim. Eu não vou mostrar nenhum vídeo dele, eu não vou mostrar a imagem dele, porque eu acho que isso faz parte da jogada dele. Até quero comentar isso com a Beni, né? Mas desde o começo ele foi uma das pessoas mais agressivas em relação a ela, né? Chamou de aberração da natureza, umas coisas assim horríveis. Eu não quero nem repetir, porque é tão podre o que ele fez, que não vale a pena, gente. Eu sei que esses caras, Beni, eles usam a nossa indignação com escada para se promover. Né? Mas o fato é que a Beni recebeu um e-mail com uma ameaça e que a Alerj fizeram uma investigação lá e disseram que não saiu, mas estava tudo como se fosse... A mesma coisa aconteceu com o Renato lá em Curitiba, né? Sai do gabinete, como se fosse do gabinete, a ameaça e tal, e aí chega na pessoa, eles fazem a investigação e dizem que não saiu do gabinete da pessoa, como aconteceu com esse Rodrigo Amorim. E é isso que eu quero te perguntar. Você não acha, vereadora, que esse cara, que foi o mesmo, gente, a mesma pessoa que rasgou a placa da Marielle, a mesma pessoa que esteve semana passada na caminhada pacífica
do Freixo, no Rio, e veio com brucutus armados para intimidar as pessoas. Você não acha que ele faz isso de propósito para conseguir se eleger? Como é que a gente pode não ajudar a promover essas pessoas e, ao mesmo tempo, combatê-las? Olha, eu acho que a sociedade, acho que nós, quanto setores organizados, né, que queremos enfrentar esses corruptos e milicianos, acho e aponto que a desconstrução desse processo ela não cabe e não parte só de nós. Eu acho que é um momento crucial, inclusive, do poder, né, do poder judiciário e as instâncias do judiciário tomarem medidas efetivas no que se refere a um ataque à Constituição brasileira e à democracia brasileira. Quando o Rodrigo Amorim ele defere tais palavras agressivas, que são palavras de violência política de gênero e transfóbicas, né, assim como houve aqui na Casa Legislativa com o próprio Douglas Gomes, que graças a muita luta, né, ele hoje é o primeiro parlamentar condenado no Brasil por crime de transfobia, nós conseguimos, né, na justiça, condenar o Douglas Gomes por crime de transfobia, depois de 1 ano e meio, né, vivenciar todos os ataques mais perversos da transfobia dentro da Casa Legislativa pelo parlamentar, depois de ter saído da Câmara escoltada por guardas e policiais, de manifestantes e pessoas querendo me agredir na porta da Casa Legislativa, depois de ser muito agredida no plenário, depois de sofrer muita violência política de gênero do meu corpo transvestigênero, conseguimos condená-lo. E eu acho que o Rodrigo Amorim não é diferente. Existe um elemento crucial que o parlamentar usa da violência política de gênero, assim como usou para mim, para Renata Souza, e tem atacado mulheres na política da forma mais bizarra possível. Acho que o poder... E negras, né, Beni? Mulheres negras, né? Exatamente. O poder judiciário precisa tomar alguma atitude. Eu lembro quando recebi o e-mail... E, inclusive, as investigações do e-mail, quem pagou as investigações foi eu e o PSOL. Não foi a LERJ e nem foi a polícia. Nós, de imediato, acionamos uma investigação privada e entregamos à polícia. Eu fui à polícia entregar a investigação que pedi para fazer, que o e-mail se tratava de um spoofing, né? Que é uma pessoa que usa um mecanismo da internet para se esconder e não mostrar que exatamente é ela que está fazendo. Aí eu acho que cabe à polícia agora correr um processo de investigação para saber de onde veio. É preciso saber de onde veio. É preciso saber quem quer se esconder e continua ameaçando os nossos corpos de mulheres pretas que hoje estamos fazendo a defesa da democracia na política. Já o outro querendo aparecer em cima desses tensionamentos, aí eu acho que a gente não pode olhar só como uma questão de aparecer e querer se promover politicamente. Sim. Porque Marielle foi executada. E até hoje nós não sabemos quem mandou matar Marielle Franco e a justiça ainda não dá um parecer, nem os poderes que atuam na sociedade brasileira. Mulheres são vítimas de violência contra mulheres todos os dias. O Brasil ainda continua matando travestis e transexuais, ocupando e liderando isso no mundo. Quando um parlamentar ele usa, né, da suposta imunidade parlamentar para promover esses crimes de ódio, né, porque o assassinato de mulheres travestis e transexuais e a violência política de gênero são crimes de ódio. São Sim. pessoas que são incentivadas, pessoas que têm motivações de cometerem esses crimes somente porque essa pessoa carrega uma determinada expressão no seu corpo e luta objetivamente por uma desigualdade histórica na sociedade. Eu acho que está na hora do debate ele se ampliar, que essa atribuição não cabe só a partir de nós, porque muitas de nós e muitos de nós acabam nos culpando, né? Ah, não fala mais o nome do coisa. Ah, não vamos mais fazer isso. Como se isso estivesse dentro de uma competência da gente limitar os crimes Sim. e as atrocidades
que esses caras vêm cometendo e ferindo a democracia e o Estado brasileiro. É preciso que alguém, né, principalmente o judiciário, consiga entender e intervir nisso que está acontecendo. Nós estamos vivenciando o caos e a destruição nesses últimos 4 anos do Brasil. E é preciso que se refaça o entendimento do que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vivendo, de fato, é praticamente o fim da democracia brasileira. E esse sujeito é outro, né, que tem corroborado de uma forma muito intensa para o genocídio dos nossos corpos. Quando uma pessoa usa do parlamento, né, publicamente para fazer o que ele tem feito, de fato, com os dados, né, que revelam o Brasil hoje e apontam no Brasil, como a ANTRA, a ONU e outras entidades, instituições, de fato está corroborando para a execução de determinados corpos. Mas a gente tem cobrado de uma forma muito intensa, tanto o judiciário, quanto as investigações da Polícia Militar, quanto as casas legislativas, assim como houve aqui em Niterói, né? Eu fico muito orgulhosa e honrada de dizer que a gente tem aí o primeiro bolsonarista que ocupa o parlamento e acha que vai ficar cometendo crimes de ódio e que não vai ser punido. Nós aqui em Niterói conseguimos, através da justiça, que o Douglas Gomes fosse condenado a 1 ano e 7 meses pelo crime de transfobia. E isso nós vamos ampliar para as demais companheiras travestis e transexuais, lésbicas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres heterossexuais que têm vivenciado a violência política de gênero e precisam também ser amparadas para que a sua voz continue sendo potência e seu exercício no parlamento continue sendo uma forma de aliançar e intensificar historicamente a nossa luta de mulheres em prol de uma sociedade justa e democrática. Como é que você viu, vereadora, mais uma chacina, né? Eu ontem eu fui dormir tão triste com o que aconteceu no Complexo do Alemão e, assim, parece que as pessoas perderam a capacidade de se indignar já com essas mortandades, né? Mesmo no nosso campo, né? Eu vi assim, ontem eu coloquei como tema central do programinha que eu faço curto durante a semana aqui, e a audiência não foi tão boa quanto nos outros dias, sabe? Essas coisas me chamam muito a atenção. Ontem eu vi as pessoas no Complexo do Alemão jogando corpos em cima de carroceria de caminhonete para levar para o IML. O povo, não era policial, não, eram moradores. Carrinho de mão, com gente dentro, uma coisa assim, uma cena dantesca, né? Uma cena dantesca. Como se os corpos de pobres e negros não valessem nada nesse país, né? Nada. É muito revoltante, né, o que está acontecendo. Como é que você, moradora, você tinha me falado, né, eu tinha comentado que eu ia falar com você falou assim, Sinara, é o tempo inteiro, é uma situação de medo, né? Eu vi as notícias hoje dizendo que esse governador que está aí, esse Cláudio Castro, a gente nem lembra o nome dele, tão insignificante que ele é, a gente só lembra quando ele faz alguma miséria, né? Alguma desgraça que ele faz. A gente que não mora no Rio, sabe bem, né? A gente nem lembra o nome desse cara. A gente nem sabe. Eu duvido que uma pessoa no Brasil saiba o nome do governador do Rio de Janeiro. Não sabe. Só sabe quando ele comete uma coisa dessas. E ele foi responsável pelas maiores ações violentas da polícia nos últimos anos no Rio de Janeiro. Né? Eu queria que você comentasse um pouco esse absurdo que é a polícia militar e também a opinião pública de parte do Brasil achar que é normal a polícia chegar na favela e matar um monte de gente e eles dizerem que todo mundo era bandido. É isso, Sinara. Nós estamos novamente vivenciando a construção de outro fim, né, abolicionista, de outro processo na sociedade de abolição de processos que nós, povo preto, estamos vivendo.
Os períodos são muito curtos, mas demarcam as mesmas questões. Se a gente olha hoje para os quilombos de resistência no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que são as favelas ainda são quilombos de resistências de diversas desigualdades estruturais de políticas públicas que não chegam a esses lugares. E não chegam porque a gente sabe que quem mora na favela tem uma cor, tem uma racialidade, tem um CEP, tem um território, tem uma identidade historicamente marginalizada na sociedade brasileira. O Estado do Rio de Janeiro, com essa última gestão, o governo de Estado, né, que hoje tem como gestor, como governador, o senhor Cláudio Castro, de fato é um genocídio do genocídio. As últimas chacinas que nós tivemos foram uma das maiores chacinas da história do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A chacina do Salgueiro, a chacina do Jacarezinho, agora a chacina do Alemão, é declaradamente a execução sumária do preto, do favelado, da juventude preta, das pessoas pobres na sociedade brasileira, no estado do Rio de Janeiro, que são trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos novamente voltando a vivenciar a dizimação do povo preto, pobre e favelado. E é preciso que o entendimento desse genocídio, o entendimento dessas execuções que estão acontecendo dentro das favelas e periferias, que elas sejam um entendimento a partir dos poderes e a partir da sociedade civil, que é declaradamente a execução de determinados corpos. É novamente um processo de higienização a partir do sangue, da memória das pessoas pretas e faveladas. O Rio de Janeiro está intensificando novamente uma guerra declarada, que é uma guerra declarada baseada e sangrenta aos moldes, à vivência, o corpo, a pele, o território do povo preto. Eu estava dizendo esses dias em alguns debates, hoje, enfrentar o Cláudio Castro é enfrentar novamente um senhor do engenho, um senhor dos processos da ditadura, um coronel da ditadura praticamente. É enfrentar um racista declarado que permeia desigualdades escravocratas e execuções sumárias escravocratas sobre o povo preto no Estado. Nós estamos vivendo uma higienização, né, de morte sobre o povo preto no Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito grave. É preciso que a gente enfrente isso. É preciso que o judiciário possa intervir nisso de alguma forma, porque isso não pode ser simples. Isso não é algo simples. É dizimação do povo preto. Olha só, o pessoal está comentando aqui, ó. Lenita Quântica, infelizmente até aqui em Itatiaia, interior do Rio, existe violência. Álvaro Puey, é guerra, a mais pura e cruel guerra. A Rô Fonseca, um absurdo. Aliás, mesmo se fossem bandidos, seria um absurdo, né? A gente falou ontem, não existe pena de morte no Brasil. E ainda que existisse pena de morte, não seria desse jeito. Tem que ter julgamento. Quando não tem julgamento, é execução que chama. Execução. Quanta tristeza, a Lenita fala, quanta tristeza, eu não aguentei ver os vídeos, choro muito com tanta matança, tanta violência contínua, saí da cidade do Rio em 1990 porque já tinha sido assaltada 9 vezes entre 83 e 1990. Enfim, é uma tristeza o que está acontecendo, né? Eu não consigo enxergar. Ontem eu coloquei uma enquete aqui, Beni, perguntando para as pessoas qual seria a solução para acabar com a violência policial contra os pretos e pobres, né? Porque a gente não pode falar que existe violência policial. O que existe é violência policial contra os pretos, pobres e periféricos, porque a gente não vê a polícia entrar nos bairros nobres matando gente, né? A gente nunca viu entrar em Genópolis, no Leblon. Imagina a polícia entrando no Leblon e matando 18 pessoas. Eu queria saber se os bolsonaristas iam dizer que eram todos bandidos, né? Eles falam que é tudo bandido porque eles partem do ponto de vista de que são pretos, pobres, logo bandidos. Essa é a verdade. Né? Vamos dourar a pílula, não, porque a criminalização
da pobreza é o que acontece no dia a dia aqui do nosso Brasil. E aí eu perguntei na enquete qual seria a solução. Se seriam as câmeras, se seria a descriminalização das drogas. Que solução você vê para esse problema da violência policial contra os pretos e pobres no Brasil? Olha, a princípio, o entendimento acho que é cabível e legítimo que o Estado brasileiro ele é um Estado genocida. Nós precisamos reformular, né, uma concepção do que é o Estado brasileiro e o que nós queremos para o Brasil. Né? O Estado, a gente sabe que a Polícia Militar ela é o Estado brasileiro nos moldes de segurança pública dentro dos territórios. E que quando a polícia ela entra para matar, para executar, ela entra com aval, com a permissão e com a autorização do Estado brasileiro. Sim. A gente precisa discutir, né, o que nós queremos de governo, de Estado, de União, a partir da implementação de um modelo de sociedade que seja desconstruído da lógica racista, que seja um modelo antirracista. Porque a gente vê que a segurança pública hoje ela é para combater preto, pobre e favelado. Né? Que não existe uma igualdade, inclusive, entre os crimes cometidos. O cara que assalta, né, o cara que pratica crimes, ele é retirado de casa algemado, né? Muitas das vezes nem sem estar algemado, com todo o processo de garantia dos seus direitos, quando é branco, mora na Zona Sul, e quando é preto, nem a oportunidade de ser algemado tem. É retirado pelos seus familiares, às vezes morto. E outra questão quando se é preto e favelado e mora num território de preto e favelado, você não sabe nem se você volta para casa vivo ou se você sai de casa para trabalhar no dia seguinte. Porque a marginalização a partir da racialidade, da cor e do território que essas pessoas estão, sim, é uma marginalização para todos os corpos. O corpo hoje, a perseguição policial nas ruas para a juventude negra, né? Quantos relatos, quantos dados, estatísticas apontam que a juventude negra, por exemplo, do Brasil, é uma das que mais é executada no mundo. E por que é a mais executada no mundo? Porque existe uma guerra, uma perseguição declarada do Estado brasileiro aos corpos das pessoas negras. E a segurança pública ela é só mais um modelo do que é o Estado brasileiro racista e genocida. Se a gente for olhar para a saúde também, nós vamos ter a percepção das mulheres negras que morrem por violência obstétrica, das mulheres negras que morrem, né, na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro por uma série de violências e negligências a partir da racialidade. Né? A gente olha hoje para a empregabilidade, para o sistema econômico brasileiro, e a gente vai ver quem está na ponta, quem tem o menor salário são as mulheres negras. A gente olha por desemprego, quem são os maiores desempregados são os jovens negros, pretos e periféricos. Ou seja, o Estado ele é condicionado, baseado, estruturado nos pilares racistas na sociedade brasileira. É preciso que a gente enfrente o Estado brasileiro. É preciso que a gente aponte e afirme em todas as instâncias desse país que o Estado brasileiro é racista e genocida. Ô, Beni, a gente já está quase no final aqui da sua participação e, gente, a Beni ela está saindo aqui como candidata, né? Já é pré-candidata ou já é candidata? Já é candidata, né? Pré-candidata à Alerj. E aí ela está usando o termo deputrava. Eu adorei, achei demais. Deputrava. Vai ser a primeira, né? Se eleita, né? Tomara. Ela vai ser a primeira deputada travesti do Rio de Janeiro. Aí que o bicho vai pegar, né, Beni? Aí é que eles vão pirar, né? Porque as meninas lá, eu sei que a Mônica Francisco, a Renata Souza, até mesmo com as roupas que elas usam, eles cismaram, né? Até mesmo com o jeito de se vestir, eles atacaram, né? Como incomoda a essas pessoas... A gente tem um parlamento que todo mundo sabe que é branco, velho, homem, né? E a chegada de mulheres negras, jovens, da periferia, transexuais, incomoda muito
esse pessoal, né? E você está disposta a incomodar lá na LERJ, né? Olha, com certeza, né? A minha pré-candidatura, né, ressignificando esse termo tão cisgênero, né, que é deputada, deputrava, é uma pré-candidatura para enfrentar o fascismo, o bolsonarismo, as desigualdades estruturais de raça, de classe, de gênero, e é para chegar como toda boa mulher preta, favelada e travesti chega, tombando o fascismo, tombando o bolsonarismo, tombando essas estruturas que hoje assolam o nosso corpo e assola e perturba, né? E mata, executa a nossa gente até os dias de hoje. Eu digo que é histórico ter sido a primeira parlamentar trans eleita no estado do Rio de Janeiro e que é preciso que a história avance e continue, né? A LERJ nunca ter tido no em algum pleito, uma mulher transexual, uma travesti ocupando aquele espaço, ainda mostra o quanto que a democracia é vergonhosa. E a gente avançar nisso é avançar no que se refere à construção da democracia. É fazer a democracia chegar onde ela não chegou. É fazer a elaboração das políticas públicas a partir do avanço das construções dos marcos democráticos. É preciso ter diversas deputravas, assim como São Paulo, nós temos aí a Hilton, a Malonguinho, no Nordeste, a Beyoncé e muitas outras mulheres travestis e transexuais. A Linda, lá em Sergipe, né? Lá em Aracaju. Grande amiga. Assim como nós temos mulheres travestis e transexuais que estão se colocando na política pela desconstrução das desigualdades, pelo fim do capitalismo e por uma sociedade mais justa e igualitária. Estou muito honrada de ter sido escolhida pelos movimentos sociais para, mais uma vez, poder representar o meu povo e a minha gente em busca de uma construção política que é coletiva e que é participativa no estado do Rio de Janeiro. Bini, a gente falou aqui, eu tenho que ser justa, a gente falou aqui dos preconceitos da direita e da extrema-direita, mas, infelizmente, no nosso campo também tem. Eu vejo, e me incomoda muito como mulher, um certo discurso da esquerda contra o que eles chamam de identitarismo, né? O chamado identitarismo. A mulher, o negro, a negra, os LGBTs. Não, a gente não pode falar sobre isso espanta os eleitores, né? O que é uma mentira, gente. Muitos dos campeões de votos nas eleições passadas, como a Erika Hilton e a própria Linda lá em Aracaju, foram campeãs de votos. Foram campeãs de votos para o Legislativo. Como é que você vê esse preconceito, infelizmente, também dentro do nosso campo? Olha, eu acho que eu preciso avançar, assim, tem esse entendimento muito convicto, muita certeza que é preciso avançar porque a classe trabalhadora ela tem identidade. A classe só que existe uma construção patriarcal, né, que faz com que venha a prevalecer as identidades normativas. Essas mesmas pessoas que falam de identitarismo, elas se classificam quanto heterossexuais, se classificam quanto pessoas brancas ou não brancas, se classificam quanto mulheres ou homens. Ou seja, essas pessoas elas têm identidade. E quem criou a identidade no Brasil, não fomos nós, pessoas transvestigêneras, pessoas LGBTs ou pessoas negras. Quem chegou aqui no Brasil, né, e criou a identidade de predominância foram brancos, que chegaram com a identidade de branco, foram homens patriarcais, colonizadores, que chegaram com a identidade heteronormativa, que chegaram com essas classificações. A classe trabalhadora ela tem identidade, ela tem racialidade. Nós, trabalhadores, temos uma raça, nós, trabalhadores, temos uma etnia, nós, trabalhadores, temos uma expressão de orientação sexual, né? Uns são héteros, outros são bis e gays, isso não importa. E a classe trabalhadora, ela também tem território, e esse território ele se classifica para alguns corpos com determinâncias de pobres, de classe média, de pessoas hoje que estão na extrema miséria, e todos têm identidade. A questão é que o patriarcado que pesa, né, sobre os nossos corpos é o patriarcado que dá privilégios para alguns
para poderem ter o entendimento que as suas identidades são pertencentes à classe trabalhadora. Isso é reproduzir um discurso escravocrata, é reproduzir um discurso misógino e LGBTfóbico, que como se os nossos corpos, como se as nossas identidades também não fizessem parte da construção da classe trabalhadora na sociedade brasileira. Que identidades todos têm, costumo dizer isso nesses debates, todos têm identidade, assim. Agora, cabe identidades que são relevantes para alguns e quais identidades que não são para outros, assim. Mas a gente tem tentado avançar cada vez mais forte na desconstrução desses discursos, e é sobre isso também, né? Nós, pessoas LGBTQIA+, nós, mulheres, nós, povo preto, nós, de fato, temos o entendimento que hoje o nosso lugar ele precisa ser ocupado através de nós. E isso também é uma ameaça em muitos setores, principalmente para os homens brancos da cisnorma, que acham que são... Sim, eles é o que mais reclamam. Eles são os que mais reclamam. Eu vejo assim, outro dia tinha um colega assim no Facebook, mandata? Por que mandata? Eu falei assim, gente, você não tem nada a ver com isso. Não te cabe esse assunto, não é teu problema. Por que te incomoda tanto? Por que incomoda tanto sempre aos homens brancos essas histórias, né? Atores, não pode usar atores. O que você tem a ver com isso? Eu acho impressionante, me impressiona muito. Teve um esses dias que falou sobre isso. Mas mandata, isso está errado. A pronúncia do português está errada. Eu falei, é engraçado, você fala o travesti. E ninguém fica falando que você fala errado, você não sabe português, porque travesti é um substantivo feminino. Então precisa ser a travesti. Aí quando você pode errar, aí é porque você ainda não está globalizado com os debates. É muito novo para mim. Mas aí porque é novo o debate para você, você pode errar o português. Mas aí quando alguém quer ressignificar a partir de uma estrutura machista, misógina e patriarcal, aí não pode, porque aí vocês querem apontar logo, né? É toda uma questão que vai trazer outros debates que não sabe português, erra o português, todo um debate meritocrata, que sabe que a meritocracia, ela chega para vocês, né? Para os homens brancos da cisnorma. Mas é isso, também. Acho que é preciso entender que nós estamos avançando e que eles não precisam ficar ameaçados. Eu falo isso de Exato. Não se sintam ameaçados. Assim como diz Angela Davis, que isso é muito crucial, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, eles não precisam se sentir ameaçados. Nós vamos trazer vocês, a gente vai andar. A gente só quer andar lado a lado. A gente não quer te passar, companheiro. É preciso... Olha, a última pergunta aqui, Beni, da DMS está fazendo para você. Beni, Sinara, essa violência já acontece há muito tempo no Rio, mas essa intensificação recente não é uma preparação para 2 de outubro? É óbvio, é óbvio que é. A gente sabe que nós vamos viver esse 2 de outubro um momento decisivo para a história do Brasil, né? E isso está em xeque a vida de determinados corpos e está em xeque, inclusive, a centralização do poder para esses genocidas. Eles sabem que tirar eles do poder é a construção efetiva dos marcos democráticos. E a gente sabe que esses filhotes da ditadura, eles jamais vão querer se sentirem ameaçados, não estarem no poder para continuar desconstruindo a democracia e colocar cada vez mais a imposição de processos ditadores. Né? Mas acredito que esses vão voltar para os porões da ditadura, para os esgotos e para os poeiros, de onde eles nunca deveriam ter saído, porque nós estamos muito dispostas, esse ano, a colocar de volta Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República, e ocupar todas as casas legislativas do Brasil, fazendo valer a nossa história para que as nossas memórias elas sejam resgatadas em verdade a partir da construção das políticas públicas e a construção da democracia brasileira. Mas você acha que o pessoal da esquerda vai parar de brigar aí no Rio, Beni? Pelo amor de Deus, o povo não pode brigar, né? Tem que se unir, gente.
Aí a cada mês é um passo, cada mês é um passo, e a gente vai, né, fazendo um trabalho ali bem didático, pedagógico, conversando com os amiguinhos e com as amiguinhas, fazendo eles entenderem e olharem, terem a percepção através da história, que tem muita gente morrendo, tem muita gente sem comida no prato, tem o Brasil de volta no mapa da fome e da miséria, e que as brigas de ego elas não podem prevalecer enquanto tem gente aí, né, morrendo, como nós tivemos essas últimas informações e vídeos do que foi a chacina no Alemão. É isso. Querida, foi um prazer conversar com você, todo mundo te adorando aqui, a Eda falando, Bini, você é fantástica. Fiquei impressionadíssima com o teu discurso tão afiado, né? A sua formação é em quê? Em qual faculdade que você fez? Jornalismo. Ah, é jornalista, minha colega. Nossa, mas tem um discurso assim de cientista social maravilhoso, cientista política, adorei. Obrigado. Ó, um grande beijo, querida. Boa sorte aí na sua corrida rumo a se tornar a primeira deputrava do Rio de Janeiro. Obrigada. Vamos que vamos. Beijo. Beijão. Tchau.